Boa noite e a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui nesta noite para o nosso encontro de todas as terças-feiras, aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor, deixando que essa palavra fale aos nossos corações, como tem sido feito durante todo este ano. Nesta noite nós queremos trazer uma palavra natalina para toda a igreja, para todos aqueles que nos assistem. Mas antes disso, nós queremos orar, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele tem realizado, que Ele tem operado no nosso meio. Graças a Deus, porque no que pese todas as dificuldades, temos nos mantido firmes no Senhor. Isso não é por conta da nossa capacidade, por conta da nossa força, mas por conta do poder do nosso Senhor, do poder do nosso Deus, que é aquele que nos sustenta em todas situações, mesmo aquelas situações mais adversas por que passamos. Vamos orar neste momento. Damos-te graças, Senhor Deus, porque estamos aqui mais uma vez, reunidos de forma virtual, Senhor, para aprendermos a Tua palavra, para estudarmos a Tua palavra, para nos debruçarmos sobre ela e deixar que ela fale ao profundo da nossa alma, ao profundo do nosso coração. Senhor Deus, mais um ano se termina, mais um ano chega ao fim, e nós te damos graças, Senhor Deus, porque podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, são muitas as dificuldades, são muitos os problemas, mas nenhuma dificuldade vai nos afastar de Ti. Vai nos afastar, Senhor Deus, da Tua obra. Vai nos afastar da Tua igreja. Senhor Deus, nesta noite, nós queremos pedir em favor de todos aqueles que estão sofrendo, em favor de todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Ajuda, Senhor, conforta. Dá, Senhor, a força necessária para que eles possam se levantar dessas situações que muitas vezes nos prostram, Senhor, nos colocam de joelhos. Mas é de joelhos, Senhor Deus, que nós vamos vencer todas as dificuldades, vencer todos os problemas. Senhor, ajuda-nos nesta noite, continua a nos ajudar, Senhor, no decorrer do ano que se inicia. Queremos trabalhar mais. Queremos fazer mais, Senhor, em prol do Teu reino, em prol da Tua obra. Capacita-nos, Senhor Deus, e adestra nossas mãos para as pelejas, para as diversidades que a vida nos impõe. Sê conosco, Senhor, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, antes de nós trazermos a palavra nessa noite, eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial. Um agradecimento a determinadas pessoas que estiveram conosco aqui no decorrer desse ano. E já desde o ano passado, quando se iniciou a pandemia, e nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, fazendo os nossos encontros de maneira virtual. Eu quero agradecer de púlpito ao irmão Lauro, que tem operado a mesa de som juntamente com o Jadson, juntamente com o Aldenor, que está viajando. Esses irmãos se prontificaram desde o primeiro momento, a nos ajudar, para que nós pudéssemos chegar até a sua casa, dessa maneira, mesmo que virtual. E durante esses 2 anos, praticamente, eles estão aqui conosco. Não fosse eles, nós não poderíamos chegar à sua casa, chegar à casa dos nossos irmãos e ter com eles esse momento tão maravilhoso, tão especial, onde nós aprendemos a palavra do Senhor. Então aqui vai o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado a esses irmãos. Também agradecer à igreja, porque a igreja, quando sentiu a necessidade, quando nós enfrentamos esse desafio, ela adquiriu determinados equipamentos que eram necessários para que o nosso encontro chegasse de maneira apropriada na sua casa. Então foram adquiridos equipamentos de som, de imagem, e isso a igreja fez.
E se a igreja fez, é porque existe um corpo de membros e congregados que são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas contribuições, que não medem esforços em serem fiéis ao Senhor, inclusive nesse aspecto das finanças. E isso fez com que nós pudéssemos ter toda essa, vamos dizer assim, parafernália necessária para que nós pudéssemos chegar na sua casa de forma adequada. Então, muito obrigado à igreja, muito obrigado aos irmãos, aos contribuintes, os dizimistas, aqueles que ofertam na casa do Senhor. E nós temos que agradecer a esses irmãos que, no que pese todas as dificuldades, se mantiveram fiéis em todos os aspectos diante do Senhor e comprometidos com a obra do Senhor. O nosso muito obrigado. Nós, a partir do dia 2 ou 3, salvo engano, do mês de fevereiro, nós retornaremos com os nossos estudos de maneira presencial. E aí voltaremos àquele estado que nós tínhamos antes dessa pandemia. Então, às terças-feiras, teremos os nossos encontros virtuais. Nesse período, até o mês de fevereiro, nós estaremos todas as terças-feiras. Já conversei com o irmão Lauro, transmitindo alguns estudos que nós iremos escolher, que foram ministrados aqui no decorrer deste ano, e que muito falaram aos nossos corações. E aí, toda terça-feira, nós teremos esse encontro de maneira virtual. Será reprisado algum estudo, nós vamos escolher esses estudos, e nós teremos, então, mais uma vez, continuaremos com a oportunidade de nos reunirmos para aprendermos a palavra do Senhor às terças-feiras. Nós não iremos parar, estaremos juntos neste trabalho, nessa missão de divulgar a palavra do Senhor. Então, isso será feito no decorrer deste final de ano, no mês de janeiro, e no dia 2 ou 3 de fevereiro, a primeira terça-feira do mês de fevereiro, nós recomeçaremos presencialmente os nossos estudos e queremos que todos os irmãos que são fiéis no estudo da palavra de Deus estejam de volta, estejam conosco nessas oportunidades. Amém? Quero parabenizar também toda a equipe que trabalhou para que no domingo passado nós tivéssemos aqui uma linda cantata oferecida em gratidão ao Senhor, em gratidão àquilo que o Senhor fez por nós, em gratidão pelo nascimento do nosso Salvador, pelo nascimento do nosso Senhor. Parabéns a todos aqueles que trabalharam, que se esforçaram para que nós tivéssemos aqui uma cantata. A igreja estava cheia, lotada, e o Evangelho do Senhor pôde ser anunciado, pôde ser pregado. Muito obrigado a todos. Meus queridos irmãos, gostaria de ler um texto que se encontra no capítulo de número 2 do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2 do Evangelho segundo Lucas, onde nós iremos ler um texto que diz respeito exatamente ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento, e este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu
completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus queridos irmãos, esse é um texto bastante conhecido, alusivo ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um texto cheio de detalhes, cheio de pormenores, porque o trabalho de Lucas foi um trabalho científico. Nós conhecemos e sabemos que Lucas era um médico, era um homem da ciência. E ele fez esse primeiro tratado, que ele chama exatamente de primeiro tratado, o seu evangelho, pois ele também faz o segundo tratado. E ele diz que o primeiro tratado ele escreveu com vistas àquilo que o Senhor havia realizado durante a sua vida, durante o seu ministério. E o segundo tratado, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz que ele o escreveu tendo em vista aquilo que o Senhor continuou fazendo depois que ele ressuscitou. Então, eu gosto muito da linguagem de Lucas, porque ela é uma linguagem cheia de detalhes. Ele faz uma investigação a respeito daquilo que aconteceu com respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um texto cheio de detalhes, cheio de informações, e essas informações nos chegam através da palavra de Deus nos dias de hoje. No próximo domingo, aqui na Escola Dominical, eu falarei a respeito de alguns detalhes do nascimento de Jesus, que muitas vezes são distorcidos e que foram distorcidos no decorrer da história, e que nós precisamos estar atentos para nós não ficarmos repetindo algumas coisas que não são verdades. Como, por exemplo, quem disse que eram 3 os reis magos e que eram reis, que vieram adorar o Senhor, quando esse estava, segundo a tradição, segundo aquilo que nós vemos nos dias de Natal, lá no lugar da manjedoura, onde Jesus nasceu. Vejam que nessa informação que eu dei, há pelo menos 3 equívocos. Primeiro, não eram 3. Segundo, não eram reis. Terceiro, eles não foram à manjedoura, eles não estiveram. E nós vemos, por exemplo, nos presépios que são muitas vezes feitos nas casas, nos shopping centers, exatamente a presença daqueles 3 reis, entre aspas, 3 reis magos, adorando o Senhor na manjedoura. Isso é uma inverdade. A Bíblia não diz que foi assim. Primeiro, não diz que eram 3. Segundo, não diz que eles eram reis. Não diz também a Bíblia que eles foram à manjedoura adorar o Senhor. Então vejam que há muita informação que é adicionada, ou que foi adicionada no decorrer da história, que não diz respeito à realidade que nos é mostrada através dos evangelhos que falam a respeito do nascimento de Jesus. Então, no próximo domingo eu estarei tratando, estarei falando, estarei dando um estudo a respeito desses equívocos, dessas informações falsas, equivocadas, que muitas vezes são passadas, são ensinadas através de muitas coisas, de músicas, de encenações, de presépios, que muitas vezes falam algo que não está escrito na palavra de Deus, falam algo que não condiz com a palavra de Deus. Até mesmo na tradição, o nome, nós temos o nome desses 3 magos, que seriam aqueles que foram adorar o Senhor na manjedoura. Até nome deram para Gaspar, Belchior e Baltazar, para vocês terem uma ideia. E uma vez nós fizemos, há muitos anos atrás, aqui uma encenação aqui na igreja, e eu era o Baltazar. São coisas que foram acrescentadas no decorrer da história, no decorrer da tradição, mas que não encontram respaldo, pelo menos informações na palavra de Deus, naquilo que nos é revelado pela palavra de Deus. Muito bem, mas isso vai ficar para o domingo que vem, na escola dominical. Várias coisas, vários assuntos, vários pormenores que estão envolvidos no nascimento de Jesus Cristo, nós iremos esclarecê-los aqui no próximo domingo. Muito bem.
O texto que nós falamos fala exatamente desta caminhada, desse deslocamento que José fez, juntamente com a sua esposa, para a sua cidade natal. O texto nos informa que José foi até Belém, a cidade de Davi, porque ele era da casa de Davi, da família de Davi. Aliás, isto era promessa de Deus. Então, mais uma vez, vemos aqui o cumprimento genuíno, integral da palavra de Deus. Do tronco de Jessé nascerá um renovo. Jessé, pai de Davi, da linhagem de Davi veio Jesus. José era da linhagem de Davi. Muito bem, ele vai para a sua cidade por conta de uma determinação imperial, porque foi um decreto de César Augusto, que queria saber quantas pessoas existiam no império, estavam recenseadas no império. Então, quando ele baixou esse decreto, todas as pessoas tinham que ir à sua cidade com a finalidade de recenseamento. Isso era muito importante para o império, porque com base nisso ele estabelecia as suas políticas e, sobretudo, as suas políticas de cobrança de impostos. Então, ele queria saber quantas pessoas tinham no império para que ele, César, pudesse impor os seus impostos, as suas contribuições a todo o império. Isso era importante para ele em termos administrativos. Então, nessa jornada, foi José para a sua cidade, a cidade de Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se. É exatamente isso que está escrito aí no Evangelho de Lucas. E aí o texto nos diz que, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, ou seja, Maria estava grávida já, no 8º para o 9º mês, ou no 9º mês de gravidez, e ela, então, concebeu o seu filho, e o enfaixou, e o deitou numa manjedoura, e o texto nos fala que isso se deu porque não havia lugar para eles na hospedaria. Outra coisa também equivocada, que muitas vezes a gente ouve por aí, é o fato de que José e Maria eram tão pobres que eles não tiveram opção para que o menino nascesse em um outro lugar, senão numa manjedoura, ou num lugar onde os pequenos animais eram colocados, sobretudo naquela época de frio em Israel. Não é bem verdade isso. Não era por falta de recursos, não era por falta de dinheiro que isso aconteceu. Isso aconteceu porque a cidade estava cheia naquele momento, exatamente por conta do recenseamento. A cidade estava cheia de pessoas que vieram à cidade com a finalidade de recensear-se. E aí aconteceu que Maria começou a ter as dores de parto, e eles procuraram um lugar, e os lugares estavam cheios. Foi isso que aconteceu. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra pastoral, com base naquilo que está escrito, que ela deitou o menino numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E eu quero trazer aqui uma palavra pastoral com base nisso. Isso aqui é o que o texto nos fala, isso aqui é a realidade, mas eu quero realçar esse detalhe: não havia lugar para eles. 2000 anos se passaram, e muitas vezes a nossa relação com o Senhor revela essa mesma situação, a situação de que não há lugar em nossas vidas, em nossos planos, em nossa história, para recebermos Jesus. Possivelmente José bateu em várias hospedarias. Possivelmente José bateu em algumas casas, pedindo ajuda, pedindo um lugar para que a sua esposa pudesse descansar e ter em paz o seu filho. Mas o texto nos diz que não havia lugar para eles nas hospedarias, nos lugares que
eram os lugares apropriados para receber uma mulher gestante, uma mulher que estava para conceber e dar à luz a um filho. É o que o texto nos fala. E eu quero trazer essa experiência, essa realidade, porque época de Natal, muitas vezes nós ficamos cheios de afazeres, preocupados com muita coisa, em fazermos uma ceia, em prepararmos uma mesa bela, em recebermos os nossos amigos, os nossos convidados, os nossos parentes. Nada disso é errado, irmãos. Nada disso é pecado por si só. Pecado é não darmos o lugar devido àquele que nós estamos comemorando o seu aniversário, o seu nascimento. E às vezes nós nos entretemos com tantas coisas e nos esquecemos do principal, daquilo que realmente vale a pena, daquilo que é essencial. É como se nós estivéssemos nos preocupando com os acessórios e nos esquecendo do essencial. Nos esquecemos até mesmo de fazer uma oração, de termos um momento de reflexão a respeito do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, o que esse Natal representa para todos nós. E simplesmente nos esquecemos. E nos envolvemos com tantas coisas, viagens, panetones, alimentos, bebidas. Mas nós não podemos nos esquecer do protagonista, do artista principal deste filme, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, eu gostaria de trazer uma breve reflexão a respeito daquilo que está envolvido no Natal, as bênçãos do Natal. Essa mensagem tem como título As Bênçãos do Natal, e eu não quero de forma alguma esgotar aqui o assunto, porque seria muita pretensão da minha parte achar que esses 4 pontos que eu vou ressaltar nessa noite são as únicas bênçãos que o Natal nos traz. São infinitas bênçãos. Mas para efeito da nossa meditação e reflexão dessa noite, eu queria ressaltar 4 dessas bênçãos que nos são dadas pelo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós recebemos o Senhor nos nossos corações, quando nós abrimos espaço para o Senhor nas nossas vidas, no nosso coração, essas bênçãos vêm a galope. Essas bênçãos vêm como consequências do fato de eu ter recebido o Senhor na minha vida, dado ao Senhor um espaço, dado ao Senhor um lugar adequado, e o lugar que o Senhor quer estar é o nosso coração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque senão 2000 anos se passaram e nós continuamos vivendo a mesma realidade. O Senhor não encontra lugar para nascer. Fecham-se as portas, fecha-se o coração, e nós não recebemos o Senhor, e não o deixamos nascer na nossa alma, no nosso coração. Então a história se repete. Mas nessa noite eu quero trazer à luz 4 bênçãos que estão registradas aqui de forma subliminar e às vezes de forma direta no texto que nós acabamos de ler. A primeira bênção do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, é a bênção da graça. Natal é a celebração da graça de Deus. Há um hino antigo que diz: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito valor. Natal é a celebração da graça. É a graça
imerecida, graça que nós recebemos, e a palavra é essa, graça. Aquilo que nós não merecíamos, aquilo que nós não tínhamos condições de alcançar, nos é dado por Deus. Nós não poderíamos ir a Deus, então Deus veio até nós. Isso se chama graça. E por que eu digo isso? Porque no capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas o anjo da anunciação, disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. No Natal, não apenas Maria foi agraciada, não apenas Maria recebeu a graça de Deus, mas todos aqueles que abrem os seus corações, abrem as suas vidas para o Senhor, recebem de Deus a sua infinita graça. Então, Natal é celebração da graça. Quando nós estivermos reunidos com nossas famílias no dia de Natal, nos lembremos disso. Nos lembremos que neste nascimento, ou por conta deste nascimento, nós recebemos muitas bênçãos, inclusive a graça. A graça que nos chama, a graça que nos capacita, a graça que nos envia, e a graça que nos habilita aos céus. Tudo isso é graça. Então, quando vivemos a partir da graça, começamos a tirar alguns mitos da nossa mente, achando que nós somos isso ou somos aquilo. Não. O que somos, e se somos alguma coisa, isso é em decorrência da graça do Senhor. O anjo veio a Maria e disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eu poderia dizer que neste momento, dentro desse contexto, que Maria foi a primeira, e que nós viemos em decorrência disso. Ela achou graça diante de Deus, e o Espírito Santo fez com que ela concebesse um filho. Ela concebesse o Filho de Deus. Então Maria foi agraciada, recebeu graça, assim como nós também temos recebido esta graça. A Bíblia diz que a graça, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, no Natal, nós recebemos um presente. Recebemos esta graça, que é chamada em um livro que eu gosto muito, chamado Maravilhosa Graça. No Natal, recebemos como primeira bênção a graça de Deus. Em segundo lugar, o Natal também nos traz a bênção da salvação. É isso que está escrito no capítulo 1, versículo 31. Eis que tu conceberás, Maria, tu conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. A graça tem nome, e esse nome é Jesus. E sabe o que significa Jesus? Jesus significa: o Senhor é a salvação. Então o Natal nos coloca diante de uma realidade cartesiana. É que nós precisamos de salvação. Porque se nós não precisássemos de salvação, o Senhor Jesus não havia nascido. Nós estávamos já
com os nossos problemas resolvidos. Mas o anjo vem e diz a Maria: tu conceberás, darás à luz a um filho, e este filho será chamado de Jesus. E Jesus significa: o Senhor é a salvação. O Senhor não nasceu simplesmente por nascer. O Senhor não veio simplesmente visitar a raça humana aqui na terra, não. Ele veio com um propósito, ele veio com a finalidade, ele veio com uma missão. E qual missão era essa? Salvar a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aí a missão. Uma missão que está estampada no seu próprio nome. Qual era o seu nome? Jesus, que significa: o Senhor é a salvação. Há um outro texto, no capítulo 2 de Lucas, no versículo 25, ou do versículo 25 em diante, que diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. O Salvador. Natal só tem valor se nós recebermos o Salvador e recebermos a salvação que nos é oferecida por Deus através do seu Filho Jesus, chamado Jesus, o Salvador. Então a segunda promessa, a segunda bênção do Natal é exatamente a salvação. Primeiro, recebemos graça. O Natal é celebração da graça. O Natal também deve ser a celebração da salvação. Em terceiro lugar, Natal é celebração da esperança. Vejam o que está escrito no versículo 33. Ele, Jesus, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim. No Natal, nós estamos tratando de coisas que são eternas. Nós estamos tratando de coisas que não são perenes, que não são perecíveis, que não perecem. Mas estamos celebrando algo que não tem fim. Diz o texto que o reinado de Jesus não terá fim. E a palavra é reinado. Então, que tal no Natal nós orarmos ao Senhor dizendo: reina sobre nós, Senhor? E observe a gravidade dessa palavra. Quando nós dizemos: reina sobre nós, Senhor, nós estamos dizendo várias coisas. Primeiramente, que estamos nos submetendo à vontade do Rei, chamado Jesus. Quando nós celebramos o Natal nessa perspectiva de esperança, nós estamos dizendo várias coisas. Nós estamos dizendo e nos colocando na posição de súditos do Rei Jesus. Estamos dizendo que o Senhor reina sobre as nossas vidas, ou que Ele deve reinar sobre as nossas vidas. Significa dizer que nós nos submetemos à vontade do Rei. E não há coisa melhor do que nós nos submetermos à vontade do Rei Jesus. Um Rei que reina para todo o sempre. Como eu disse, não estou tratando de coisas temporais.
mas estou tratando de coisas eternas. E em quarto lugar, Natal é celebração da esperança. Costumamos dizer, até uma expressão bem conhecida, no Natal renovam-se as esperanças. O contrário de esperança é desespero. E há muitas pessoas vivendo em desespero, perderam as esperanças. Mas o Natal nos convida a nós renovarmos a nossa esperança. Com base em quê? Versículo 31 do capítulo 1, ou versículo 33 do capítulo 1 de Lucas. O seu reinado não terá fim. E no versículo 32 está escrito: o Senhor lhe dará o trono de Davi. Natal é celebração da esperança, onde nós renovamos a nossa esperança. Natal é celebração das promessas de Deus. Irmãos, há um incontável número de promessas que se cumpriram só naqueles dias de Natal. Aqueles dias que antecederam o nascimento de Jesus. Há dezenas e dezenas de promessas que se cumpriram. E há outras tantas centenas de promessas que se cumprem e que se cumprirão a partir de Jesus Cristo. Muitas já se cumpriram e outras ainda estão por se cumprir. Então, no Natal, nós somos incentivados a viver e esperar as promessas de Deus. Qual foi a promessa do versículo 31? Ele lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso nós sabemos que vai acontecer. Mas nós já vivemos na expectativa dessas promessas. Mas eu quero dizer algo importante nessa noite. Antes que o Senhor se assente no trono de Davi, o que vai acontecer literalmente no milênio, em que o Senhor, na sua segunda vinda, vai se assentar sobre o trono de Davi, e esta palavra, essa promessa, irá se cumprir integralmente. Mas antes que ela se cumpra, eu desejo que o Senhor se assente e que reine no trono do nosso coração. Há um trono no nosso coração. E muitas vezes nós estamos assentados nesse trono. E assim sendo, nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer só a nossa vontade. Mas Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra, no nosso coração, como nos céus. Então, antes que o Senhor se assente no trono de Davi, dando cumprimento a esta promessa literal, a minha oração nessa noite é que o Senhor se assente no trono da nossa vida, no trono do nosso coração. As bênçãos do Natal. O Natal só tem sentido, só toma forma, só toma sentido se nós abrirmos a nossa alma, abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Senhor encontre lugar, encontre morada, encontre abrigo na nossa alma. E assim sendo, nós verdadeiramente entramos no espírito de Natal. Nesses dias se fala muito do espírito de Natal. Que espírito de Natal é esse? Esse espírito só tem valor se nós recebermos o Senhor nos nossos corações. E recebendo o Senhor nos nossos corações, recebemos todas as bênçãos em decorrência disso. A graça se torna eficiente. As promessas são firmadas. As esperanças são renovadas. E a salvação é aceita.
Que Deus nos abençoe. Tenha um feliz Natal, cheios da graça do Senhor. Que, em consequência disso, tenhamos também um ótimo ano novo, um feliz ano novo. O ano de 2022 será um ano em que enfrentaremos dificuldades, mas essas dificuldades serão enfrentadas e vencidas no poder daquele que nasceu em uma manjedoura. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta palavra natalina que trouxemos à tua igreja nesta noite. Uma palavra pastoral, Senhor, que nos faz abrir os olhos para as bênçãos do Natal. A bênção da graça, as promessas, as esperanças e a salvação de Jesus. Que estejamos atentos a isso. Coisas que são eternas, coisas que permanecem. E que tudo demais seja apenas acessórios desta grande festividade da cristandade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, um sono restaurador, porque precisamos disso para enfrentarmos o dia de amanhã. Amém.